O que realmente gera prosperidade para um país? Em um ano em que a gente tem muita polarização inflamada, inclusive pelo próprio governo, poucas ideias são tão fáceis de vender e tão sedutoras quanto a taxação dos super ricos. Enquanto milhões de pessoas pobres pagam um imposto altíssimo todos os dias, esses bilionários pagam um percentual insignificante de impostos do seu patrimônio e não ajudam o nosso país a melhorar. Esse é um discurso extremamente poderoso, mas infelizmente ele é extremamente simplificado. Na verdade, esse tipo de política acaba muitas vezes, mais uma vez, recaindo sobre quem é mais frágil e empobrecendo ainda mais o país. O objetivo hoje desse vídeo é tentar sair um pouquinho da polarização, do discurso político e entender de fato como funcionaria uma tributação para os super ricos, a realidade dos super ricos e da população brasileira e se de fato isso poderia ou não ser uma solução para o nosso país. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio e planejador financeiro aqui da Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora 100% independente de investimentos e estamos aqui ao seu lado para garantir que dentro de todo esse barulho político, tributário e as regras que mudam o tempo todo no nosso país, você vai conseguir atingir os seus objetivos financeiros e dormir tranquilo com uma empresa 100% independente, que não trabalha para nenhum banco, para nenhuma instituição financeira, só para você, para garantir que você está tomando as melhores decisões. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico, não acho que ele deveria ser, afinal a gente vai tentar aqui conversar sobre coisas pragmáticas, práticas e sobre a realidade de se implementar políticas públicas que funcionem e não apenas que sejam bonitas na hora do discurso. Quando a gente fala de taxar os super ricos, a primeira coisa que a gente vê, as pessoas que estão defendendo isso, é que cada uma tem um conceito diferente do que é o super rico, mas normalmente é sempre aquela pessoa que é muito mais rica que ela. O topo do topo da pirâmide, de fato, muita gente não entende bem quem são essas pessoas e como funciona a dinâmica, até porque são pouquíssimas pessoas, especialmente aqui no Brasil, são os grandes bilionários, donos de grandes empresas que a gente vê lá na Forbes. Essas pessoas, segundo o último relatório da Forbes, tinham uma fortuna equivalente a quase 230 bilhões de dólares. Seriam 69 brasileiros apenas que teriam uma fortuna acima de 1 bilhão de dólares e com esse dinheiro, será que a gente conseguiria resolver os problemas do país? Se eles pagassem pelo menos 1%, seria já ali algo em torno de 10 bilhões de reais. O problema é que quando a gente coloca esse valor, 230 bilhões de dólares, dariam quase 1,2 trilhões de reais, o que a gente vê é que ainda é um grão de areia perto do orçamento público que está ali na casa dos 5,5 trilhões de reais que o governo gasta todos os anos. Ou seja, o dinheiro de todos esses bilionários seria suficiente para custear ali a máquina pública por algo em torno de 3 ou 4 meses, caso o governo confiscasse o dinheiro de todos eles. Mas a realidade, que muita gente não sabe, é que primeiro, isso não é dinheiro. Muita gente, quando olha ali a lista da Forbes, acha que essas pessoas têm esse dinheiro no banco, são iguais o tio Patinhas nadando ali em moedas, mas na verdade, a maioria das vezes, são apenas ações não realizadas de empresas que eles nunca venderam e muitas vezes não podem vender e um patrimônio imobilizado. Isso multiplica também para as pessoas que não são tão ricas, mas os milionários que têm patrimônio, que têm imóveis, que têm empresas, a maioria deles não tem uma liquidez tão grande quanto perto do patrimônio. Ou seja, eles muitas vezes não conseguiriam pagar o imposto, mesmo que pequeno, sobre o patrimônio total. Um percentual de 1, 2, 3% ao ano já seria suficiente para quebrar muito milionário por aí.
O segundo ponto, e mais importante quando a gente entra nessa discussão, é que a maioria dessas pessoas, especialmente o topo da pirâmide, e também todo mundo no geral, não gosta de pagar impostos. A diferença é que, ao contrário do pobre, da classe média, essas pessoas têm ferramentas para evitar de pagar esses impostos. Inclusive, a lista que a Forbes declara ali dos 69 brasileiros não é uma lista de residentes fiscais no Brasil, é uma lista de pessoas que nasceram no Brasil. Se você olhar essa lista e ver quem está ali, o brasileiro mais rico do mundo hoje é o Eduardo Saverin, que ajudou ali o Mark Zuckerberg a fundar o Meta, né, o Facebook, uma das maiores empresas do mundo hoje, mas que provavelmente nunca pagou nem um centavo de imposto aqui no Brasil. Desde que ele fundou o Facebook, quando ele morava nos Estados Unidos, até ele sair dos Estados Unidos e renunciar à cidadania dele americana exatamente para não pagar impostos, ele mora em Singapura, completamente blindado das mãos do fisco brasileiro, e não importa a lei que passe aqui, ninguém vai tocar no dinheiro dele. Ele mora em Singapura, que é um paraíso fiscal para os bilionários que moram lá, e está 100% fora das mãos da Receita Federal. A mesma coisa acontece para todos os milionários que estão ali embaixo dele na lista. Vic Safra e a família Safra, que são donos do Banco Safra, que apesar de ter negócios aqui no Brasil, moram na Suíça. Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira e a família dele, que são sócios do Grupo 3G, que são donos da Ambev, do Burger King, de tantas outras empresas, também moram na Suíça, têm cidadania lá e residência fiscal lá, então também não pagam impostos na pessoa física aqui no Brasil. O próprio David Vélez, que é o fundador do Nubank, se mudou para o Uruguai e lá tem a sua residência fiscal, assim como tantas pessoas da América Latina que se mudam para lá por ser um país muito mais estável economicamente, muito mais amigável aos ricos do que o Brasil, do que a Argentina, do que a Venezuela e tantos outros países na América Latina que acabam importando os seus ricos para o Uruguai ou para outras jurisdições mais interessantes para ele. O fato é, no final, que essas pessoas, tanto para pagar menos impostos, quanto para ter mais segurança, mais estabilidade, muitas vezes já saíram do Brasil há muito tempo. Se você tirar do topo da lista essas pessoas e colocar só as pessoas os bilionários que de fato moram no Brasil, o volume de dinheiro dessa lista da Forbes já cai drasticamente. E aí você não teria, mesmo que conseguisse tributar os que moram no Brasil, um valor tão significante assim para resolver os nossos problemas. E para quem entende de estruturação patrimonial, inclusive, sabe que é muito mais fácil do que se mudar para outro país, você blindar o seu patrimônio. Você tem vários formatos legais que não são sonegação, que não são crime de forma nenhuma, para poder exportar o seu patrimônio, o seu dinheiro para outros países que têm jurisdições mais interessantes e pelo menos postergar durante muito tempo o pagamento de tributos no lugar em que você tem a sua residência fiscal. Os ricos, especialmente os do topo da pirâmide, têm inúmeras ferramentas para se proteger. E aí o que acontece na prática, quando a gente começa a colocar esse tipo de lei, mesmo que com boas intenções, o que a gente já viu se repetir em diversos países. Uma arrecadação muito menor do que a esperada, inclusive o governo faz questão sempre de, na hora de divulgar esse tipo de política, de divulgar números de expectativa de arrecadação como se todo mundo fosse ficar ali sentado e pagando imposto feliz e não fosse se movimentar para garantir que vai ter estratégias mais eficientes com as novas regras. Se a gente olhar casos práticos, no passado, inclusive, a gente teve ali um cemitério de impostos na Europa, né? Alemanha, Áustria, Suécia, Dinamarca, Finlândia, França, Noruega, todos esses implementaram em seus países impostos sobre grandes fortunas e todos eles tiveram o mesmo resultado: fuga de milionários e uma arrecadação muito mais baixa do que o esperado. E muitas vezes, se a gente entender estudos que mostram como foi na prática que aconteceu tudo isso, o custo
para ir atrás dessas pessoas, para tentar descobrir qual era o patrimônio, cobrar esse imposto, foi mais alto do que o próprio imposto. E o custo daquilo que deixou de ser arrecadado foi exponencialmente maior, porque na hora que essas pessoas saem do país, você tem um prejuízo muito grande na arrecadação indireta de várias outras fontes. Elas vão embora levando negócios, levando inovação, levando empregos e levando infraestrutura que elas poderiam estar investindo naquele país. A experiência que a gente tem, de fato, é o contrário. Países como Singapura, como Uruguai, que a gente mencionou aqui, têm ganhado muito com tudo isso. E é por isso que dificilmente alguém vai conseguir um imposto global, que é uma proposta que muita gente tem sobre grandes fortunas, porque diversos países sobrevivem, inclusive, apenas com essas facilidades que eles dão para atrair pessoas ricas. E mesmo que cobrem muito pouco imposto delas, quando elas entram ali dentro, elas criam uma vantagem muito grande para aqueles países, porque elas passam a consumir ali, a contratar ali, a pensar ali, a investir ali. Ao contrário do que acontece nos outros países que ficam para trás. E o pior de tudo é que não é só você implementar um imposto para ter esse tipo de problema. A mera discussão que está acontecendo aqui no Brasil, que já é um país que nunca foi amigo dos ricos, mas agora está tentando ficar menos amigo ainda, já começa a ter uma externalidade negativa. A gente já teve aí o Brasil na cabeça dos países que mais estão exportando milionários para outros lugares. Os milionários estão saindo daqui e os que ficam aqui ficam com aquela mentalidade de bunker. Aquelas pessoas que têm recursos, que sabem como produzir, que sabem como criar riqueza, em vez de elas estarem pensando como que elas vão multiplicar aquilo que elas construíram, abrir novas empresas, criar novos empregos, inovar e aumentar a produtividade delas e, consequentemente, do país, elas estão pensando em como que elas vão se proteger, como que elas vão acumular o máximo possível para garantir que nada de errado vai acontecer, como que elas vão mandar o dinheiro delas para fora para não sofrer as consequências da imprevisibilidade que acaba acontecendo no país com esse tipo de discurso que já gera problemas e pobreza, mesmo quando ainda está no papel e ainda não foi aprovado. E a questão aqui, inclusive, não é dizer se o imposto é certo ou errado. A gente não falou disso em nenhum momento. Pelo contrário, a gente sabe que o imposto no Brasil é extremamente desigual, especialmente porque é um imposto sobre o consumo. E por que é um imposto sobre o consumo? Porque a gente tem uma economia extremamente obscura, né? Muita gente não paga imposto. São pouquíssimas as pessoas que realmente têm uma renda tributável alta. Quem conhece alguém aqui que tem um salário CLT de 50, de 60, de 70, de 100 mil reais? Isso praticamente não existe no Brasil. São tão poucas pessoas que, se você tributar elas, mesmo que conseguisse, você não conseguiria ter uma arrecadação relevante. É por isso que o governo acaba sendo obrigado depois a ir para a taxação do consumo, e um governo que cada vez gasta mais tem que taxar mais, e a gente tendo uma massa de pobres, né, praticamente 95% da população ganha menos do que 5, 6 mil reais por mês, você tem que taxar essas pessoas de alguma forma, e como elas gastam a maior parte do dinheiro delas, a taxação do consumo é um imposto extremamente cruel e injusto com as pessoas mais pobres, mas é o que acontece aqui no país, e não vai ser tentando expulsar as outras pessoas que têm muitos recursos daqui que a gente vai conseguir crescer. Pelo contrário, a prosperidade de uma nação normalmente vem de você incentivar a produtividade, incentivar a riqueza e não ter uma mentalidade de soma zero, né? A economia não é um bolo que você precisa dividir entre as pessoas. Ela está muito mais para uma massa que você tem que crescer para ter cada vez mais bolos para diversificar e para entregar para todo mundo. Então, se você incentiva as pessoas que têm mais recursos, os investimentos externos virem para cá e as empresas a criarem mais riqueza, isso naturalmente tende a se distribuir mais para a sociedade. Se você quer aumentar a base de arrecadação, o grande segredo é aumentar a quantidade
de pessoas ricas e não diminuir. Eu sei que muitas vezes esse assunto inflama e algumas pessoas estão assistindo esse vídeo querendo falar que a gente está errado ou querendo falar que a gente está certo. Inclusive, a gente incentiva aqui para vocês comentarem aqui embaixo e falarem a opinião de vocês. Aqui também não é um estudo científico, mas é a base que a gente vê ali das experiências que existiram no mundo até agora e a realidade sobre esse imposto. Quer queira ou quer não queira, seja justo ou seja injusto, infelizmente as pessoas que têm mais recursos têm mais dinheiro para se proteger de novas instruções do governo que prejudiquem elas. E essas instruções acabam cada vez sendo alteradas e mudadas para conseguir atingir as pessoas que eles conseguem. Ou seja, esse imposto tende a cair sempre sobre as pessoas mais pobres, sobre a classe média, que não tem recursos para se proteger e votaram a favor disso achando que não seriam atingidas, mas acabam sendo atingidas, seja diretamente pela lei, seja indiretamente perdendo os empregos, tendo menos oportunidades de crescimento, tendo menos opções de aumentar a sua riqueza dentro do nosso país. E para você que quer, dentro de um cenário tão complexo, sabendo que infelizmente a gente tem pouca coisa a ser feita no macro aí em relação a tudo isso, se proteger, ter mais tranquilidade, fazer uma estrutura que proteja a sua família de qualquer questão que esteja sendo alterada e possa te afetar, o ponto principal é ter um planejamento financeiro eficiente. E mais importante que isso, ser orientado por um profissional que seja independente, que trabalhe só para você e garanta que você está tomando as decisões certas. Para fazer isso, basta entrar aqui embaixo na descrição desse vídeo que a gente vai deixar tudo que você precisa para marcar uma hora com um dos nossos consultores aqui da Rio Claro Investimentos e entender como que você pode ter a melhor estrutura financeira para você e para sua família.